O estudo da genética avança e, inevitavelmente, surge o interesse do submundo das competições. Quem quer burlar o esporte tem pressa e não mede os riscos. Isso já acontece, inclusive, no Brasil. Você verá neste bloco um depoimento impressionante. Um médico de equipe esportiva já procurou um pesquisador brasileiro em busca de doping genético. Pesquisadores genéticos acreditam que a interferência de RNA será usada no futuro em diferentes áreas. Ela funciona utilizando minúsculos blocos de construção genética, conhecidas como pequeno RNA de interferência, ou siRNA, que tem a capacidade de desativar qualquer gene. As moléculas estão disponíveis comercialmente, algumas até mesmo pela internet, e são feitas sob medida para neutralizar um gene específico. Quando o siRNA penetra em uma célula, a molécula de cadeia dupla é dividida por uma enzima produzida no corpo. Agora, a bomba está pronta para detonação, digamos assim, esperando a mensagem genética ser enviada pelo núcleo em uma substância mensageira, o RNAM. O RNAM e o siRNA se combinam perfeitamente. Assim que eles são emparelhados, outra enzima do corpo entra em ação e destrói a cadeia dupla. Dessa forma, eles impedem que o gene seja traduzido no seu produto. O gene foi silenciado. O mais alarmante na experiência chinesa é que o siRNA não foi injetado nos ratos durante um processo elaborado. Eles simplesmente foram alimentados com a substância. Patrick Dill está extremamente preocupado. Wenn dem wirklich so sein sollte, dann ist das natürlich ein sehr bedrohliches Szenario, weil es im Prinzip heißt, dass man, wenn man solche kleinen Moleküle, die sehr leicht herzustellen sind, über die Nahrung aufnimmt, schon einen Effekt erzielen kann. Das ist praktisch wie geschaffen für den Missbrauch. Estima-se que mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo usem esteroides anabolizantes para aumentar seus músculos. E agora, meios genéticos de construção muscular estão surgindo. Eles não são desenvolvidos para o doping, mas são desenvolvidos como medicamento. Entretanto, os pesquisadores não têm nenhum acesso aos programas de pesquisa e desenvolvimento das empresas farmacêuticas. Es ist natürlich auch frustrierend, selbstverständlich, weil es wäre eigentlich, wir wissen, dass es dieses Material gibt. Es gibt ja klinische Studien, es gibt Blut aus diesen klinischen Studien und uns würden ja wenige Milliliter Blut genügen, um einfach mal zu testen, schlägt unser Testverfahren an. You know, that points to another key actor, and that's the pharmaceutical companies. Here they have an opportunity to work with authorities to ensure as much as possible that the products they produce are not used for gene doping. O que mostra que a verdadeira droga é o dinheiro. O esporte é um negócio, a indústria farmacêutica é um negócio, e até mesmo a ciência é um negócio. I think in Western countries, science has become increasingly more commercialized as we try to get basic science and move it, if you will, into the public sphere. For the most part, I think scientists are genuinely interested, and physicians as well, in developing new scientific drugs, techniques, et cetera, to help people, to contribute to the public health. But we know that there's a dark side of that, and that some of these same things can be used for other purposes, such as doping in sport. We know that several coaches, at least one coach, has been found to be looking for this gene therapy material, presumably to use in an athlete. There are reports that some scientists, some laboratories around the time of the Beijing Olympics were offering gene therapy. Você verá agora que a procura pelo doping genético, inclusive no Brasil, já é uma realidade. O relato do pesquisador Rodrigo Gonçalves Dias impressiona pelo tipo de abordagem que ele recebeu. Eu não faço doping genético, mas quem estuda genes que modulam performance tem o conhecimento e consegue entender como um doping genético
pode ser realizado, eu recebi uma solicitação direta de um médico que ele tem uma equipe de uma determinada modalidade esportiva sob o seu controle, para que eu auxiliasse primeiramente na posologia das drogas para a utilização do doping convencional. E posteriormente a essa solicitação, ele vislumbrou a possibilidade de nós deixarmos o método convencional de lado e já fazermos o uso do doping genético. Esse foi um caso assustador, mesmo porque a solicitação estava vindo de uma pessoa que tinha conhecimento e estava ciente do que se tratava a metodologia, né? E que aquilo realmente era algo ilícito e que não tem respaldo nenhum da ciência de que é seguro em se fazer em um atleta, tá certo? Então isso foi algo que me assustou, mas que realmente é constante. As solicitações não param. Esse treinador alemão é Thomas Springstein. Em 2006, ele foi condenado a 16 meses de prisão por crimes de doping. Durante o julgamento, foram lidos e-mails nos quais ele fazia perguntas sobre uma droga para doping genético. Não pôde ser provado se ele a adquiriu e administrou no seu parceiro Grit Breuer ou em qualquer outra pessoa. A droga em questão era a Repoxygen. Assim como a EPO, ela aumenta o número de glóbulos vermelhos. Em Liverpool, o bioeticista Andy Mia acha que o debate sobre o doping genético está centrado demais no abuso da terapia gênica. Well, I've always seen the debate about enhancement in sport in a much broader context. We're beginning and already are part of an enhancement culture. Society will begin to use these technologies for all kinds of means. The question is whether sport will be left behind with its antiquated anti-doping measures, or whether it will continue to stay relevant for society and adapt, and that as society begins to find ways of making genetic modification safer for non-therapeutic use, then we enter a world where sport needs to move on and accept that they've become practices where genetically modified athletes are acceptable. Dann wird Sport zirkusähnlich werden, wird vielleicht wie man heute schon Catch-as-Catch kann oder Wrestling oder so hat, aber wird dann Sport nicht mehr so sein, wie es heute ist. Und der heutige Sport kann sich das gar nicht erlauben, diesen Weg zu gehen. Doenças relacionadas à idade. Hoje em dia, os idosos sofrem por causa de lesões e acidentes, porque os seus músculos já não são fortes o suficiente. O custo para o sistema de saúde é imenso. Se pesquisadores como Nadia Rosenthal desenvolverem uma terapia genética que fortalece os músculos em declínio, vamos restringir o seu uso apenas para o tratamento das pessoas com deficiência severa? Ou vamos disponibilizá-lo para pessoas idosas? No começo, por causa dos custos de saúde, e depois para ajudá-los a permanecerem ativos e poderem se movimentar pelo máximo de tempo possível. E no final, como uma droga que proporciona bem-estar? We as a society support the quality of life that we would want to promote beyond therapy, beyond what's natural. Actually, what we're interested in is making people fit for purpose, allowing them to undertake the tasks they wish and supporting them as best we can. Quando os deficientes, os idosos e os ricos se beneficiarem com as terapias genéticas, os atletas seguirão o mesmo caminho? E então, será que ainda vamos falar de doping, terapia ou melhoria de desempenho? Isso é tema de reflexão para o pai da terapia genética e especialista em doping genético da Agência Mundial Antidoping, Theodor Friedman. Athletes should not be deprived of technology that's available to the general public, to patients with muscle disease, for instance. Certainly to treat athletes and athletic injuries and to help healing and to prevent injuries. I think that will become part of the issue of sport. But as long as it's done openly, that's fine and in accordance with the rules of the sport. Das ist eine große ethische Herausforderung an den Sport, das zu diskutieren. Vielleicht kann es so sein, dass man sagt, doch,
das ist möglich, das darf man, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Aber das sind dann genau diese Diskussionen, die geführt werden müssen, die sind noch nicht geführt worden und die müssten eigentlich früher oder später, eher früher kommen, dass, wenn dann Gentherapie da ist, dass man eine Antwort hat. Man kann nicht erst dann mit diesen Diskussionen. O atleta modificado geneticamente, uma consequência inevitável de uma sociedade obcecada pelo desempenho? Ninguém sabe se um cientista, em algum lugar do mundo, já pegou a seringa genética e nem se o mutante do laboratório de genética já está entre nós. The fact is that it will be used long before it's ready. And I think many of the people who are encouraging the use now or supporting the use of gene transfer in sport at the moment are basing their claims on extremely poor and premature science. And so I think they will do far more harm than they will good in the short run. Es wird Wissenschaftler geben, die eben sozusagen es versuchen werden zur Anwendung zu bringen, die also gegen ihren wissenschaftlichen Ehrenkodex verstoßen, vielleicht aus Neugier, vielleicht aus finanziellen Interessen. Und es wird auch Menschen geben, die bereit sind, das an sich ausprobieren zu lassen. Da bin ich ziemlich sicher. In the very long run, I think it's quite likely that the genetic manipulation will find a place in sport. But then we have to think about what it is that we think sport is. And is that still sport? Com a palavra, os especialistas brasileiros. Atualmente, o esporte, no contexto do doping convencional, não é considerado um esporte? Eu diria que também será reconhecido como um esporte. Quem sabe com algumas denominações diferentes, como, por exemplo, o esporte na era dos atletas transgênicos, o esporte na era dos atletas geneticamente modificados. Se é verdade que o doping genético realmente vai entrar em cena e de forma pesada, como a gente tem atualmente a utilização do doping convencional. E hoje em dia, existe alta tecnologia no esporte, em equipamento, existe alta tecnologia em material, existe alta tecnologia em treinamento. Eu vejo alguns atletas muito bem embasados, mas não vejo todo o esporte nesse mesmo nível. Sempre vai haver uma competição. Assim como hoje tu pode ter acesso ou não ter acesso a uma ciência de treinamento, talvez no futuro tu possa ter ou não ter acesso a uma ciência de genética. E se lá na frente ainda considerarmos que o esporte vai ser entrosamento entre pessoas, aí sim. Que é o que Pierre Coubertin imaginou desde o princípio, isso não se perderá. Aí será esporte. Se entendermos que o esporte vai ser meramente competitivo, se olhar pelo aspecto competitivo, aí a gente pode questionar se realmente o que teremos vai ser campeonatos de terapias gênicas mais eficazes utilizadas para doping genético. Sim, é possível imaginar desta forma. O estudo da genética avança e, inevitavelmente, surge o interesse do submundo das competições. Quem quer burlar o esporte tem pressa e não mede os riscos. Isso já acontece, inclusive, no Brasil. Você verá neste bloco um depoimento impressionante. Um médico de equipe esportiva já procurou um pesquisador brasileiro em busca de doping genético. O siRNA se combinam perfeitamente. Assim que eles são emparelhados, outra enzima do corpo entra em ação e destrói a cadeia dupla. Dessa forma, eles impedem que o gene seja traduzido no seu produto. O gene foi silenciado.
O mais alarmante na experiência chinesa é que o SIR... Pesquisadores genéticos acreditam que a interferência de RNA será usada no futuro em diferentes áreas. Ela funciona utilizando quando o siRNA penetra em uma célula, a molécula de cadeia dupla é dividida por uma enzima produzida no corpo. Agora, a bomba está pronta para detonação, digamos assim, esperando a mensagem genética ser enviada pelo núcleo em uma substância mensageira, o RNAM. O RNAM e minúsculos blocos de construção genética, conhecidas como pequeno RNA de interferência, ou siRNA, que tem a capacidade de desativar qualquer gene. As moléculas estão disponíveis comercialmente, algumas até mesmo pela internet, e são feitas sob medida para neutralizar um gene específico.